E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Então a gente concluiu a nossa discussão sobre o pensamento de Kant, né? Sobre toda a contribuição que o Kant fez, né, para o desenvolvimento da filosofia, né? O que marca a chamada revolução aí kantiana, né? Vamos dizer assim, com as transformações na relação, né, que nós estabelecemos com o mundo, né, na forma como o Kant pensa essa nossa relação direta com o mundo, né, bem como também a análise crítica que o Kant faz sobre a razão, né, sendo a razão uma característica, quer dizer, o culto à razão de maneira geral, uma característica muito presente na filosofia ocidental lá do século XVIII, né, muito fortemente influenciado pelo iluminismo. Tá? Então a gente, concluindo essa discussão, a gente começa hoje então a falar sobre o idealismo, né? A gente vai começar a fazer, a introdução ao idealismo e ao longo das aulas a gente vai comentando, né, as características desse movimento, bem como também seu principal pensador, vamos dizer assim, que é o Hegel, né? Hegel, que se torna aí um dos grandes pensadores aí da Europa moderna, se assim a gente pode falar. Então, como sempre, né, é importante fazer a leitura do capítulo, tá? É importante fazer as anotações que forem necessárias, tanto do livro como das aulas. As aulas, como eu já falei anteriormente, a gente sempre traz coisa aqui que não tem no livro de vocês, então vale a pena fazer uma anotação. E também não deixem de mandar as dúvidas lá no Google Class, porque aí é o meio que a gente tem para se comunicar, e aí a gente vai dialogando, tirando as dúvidas ao longo das aulas, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula, para a gente começar. Então nós vamos começar a falar sobre o idealismo, né? O idealismo é uma das correntes, né, filosóficas de grande influência, né, ali a partir do século XVIII e principalmente a partir do XIX. E aí, para a gente poder entender o idealismo, a gente também vai pensar os movimentos que estão relacionados com o idealismo, né, que em alguns aspectos contribuíram e dialogaram, né, com o idealismo alemão. Tá? Então, e aí é o caso do romantismo. Né? Então, hoje em específico, para a gente começar essa nossa discussão, né, começar a pensar a questão do idealismo, a gente vai iniciar a nossa discussão falando um pouco sobre o romantismo, né, e a contribuição que o romantismo vai trazer para o movimento idealista, né, os diálogos, de certa forma, que esse movimento vai trazer e vai estabelecer com o idealismo. Então, pessoal, o romantismo, né, na verdade, ele é um movimento artístico, vamos colocar assim de uma maneira bem ampla, mas também um movimento filosófico, um movimento cultural, né? Quer dizer, é um movimento que vai se estabelecer no campo das artes e que vai expressar uma filosofia, uma perspectiva que começa a ganhar espaço entre o final do século XVIII e o início na verdade, sim, e ao longo de todo o século XIX. E o movimento romântico, né, o romantismo, ele foi um dos movimentos artísticos assim, de grande importância para o contexto histórico do século XIX. Então, pensar o século XIX é muito importante, pensar o século XIX à luz do romantismo, porque muitos dos eventos históricos, né, que ocorrem ali no século XIX, eles estão atrelados a uma visão de mundo, né? O romantismo se faz presente ao longo de diversos processos, desde da unificação dos países, como também o fortalecimento do sentimento nacionalista, né? Com o surgimento dos Estados-nações, também com os movimentos sociais da época, né? Você vai ter uma série de revoluções que vão também ser influenciadas e que o romantismo vai captar essas perspectivas e vai reproduzi-las por meio das artes. Então, de maneira geral, o romantismo ele é esse movimento amplo, né? Um movimento literário, artístico, filosófico, cultural, que surge na Europa. Aí, assim, né, existe uma certa disputa, né, para definir assim, onde é que o romantismo surge de fato, né? Então, você vai ter a reivindicação da Alemanha, né? A Alemanha reivindica aí, assim, o pioneirismo no romantismo, a Inglaterra também teve seus pioneiros. O fato é que é possível falar, né, até mesmo de romantismos, né, que surgem ali na Europa ao longo, entre o final do século
XVIII já, entre 1790 mais ou menos, até e durante todo o século XIX você vai ter cada vez mais artistas seguindo, né, esse modelo de enfim, arte, né, de maneira geral. Muitos desses autores, né, fizeram uma discussão, né, estabelecer um diálogo com o idealismo, né, com a filosofia idealista alemã, e isso é possível observar quando você vai ter a perspectiva, né, a gente vai ver que o romantismo ele é um movimento marcado por uma crítica, até coloquei aqui, né, uma crítica bastante ferrenha à razão, né? Então o romantismo ele vem de certa forma em contraposição, né, ao racionalismo, né, aquele modelo de perspectiva objetiva, racional do mundo, da realidade, da arte, enfim, né, da cultura de maneira bem ampla. E os românticos eles vão trazer justamente uma crítica a essa perspectiva objetivista do mundo, né? Os românticos eles vão trazer justamente uma perspectiva subjetivista, né? Quer dizer, que leva em consideração muito fortemente as emoções, os sentimentos, entre aspas aqui, as opiniões, né? As visões de mundo individualizadas. Isso é uma característica muito forte do romantismo como movimento, vamos botar assim, artístico-filosófico, que é essa perspectiva, né, do indivíduo, do eu, né, de como eu experiencio o mundo, né, como eu percebo esse mundo, como eu me relaciono e quais são os sentimentos que eu vivencio em relação a esse mundo, tá? Então, essa é uma coisa interessante porque o romantismo, né, ele vai trazer esse aspecto emocional, né, em oposição, vamos colocar assim, ao sentimento racional, né, que era defendido pelo iluminismo como elemento aí, assim, né, a priori, né, da humanidade. Então, quer dizer, o romantismo ele vai trazer essa nova forma de ver o ser humano. E aí é importante destacar que o romantismo foi influência para uma série de pensadores lá do século XIX, né? É claro, o Hegel e outros também. A gente vai ver no século XIX uma filosofia que cada vez mais vai voltar-se para o individual, para o sentimental, para a emoção. Por exemplo, se você pensa, mais pra frente a gente vai ver o Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, a gente vai ver que o Nietzsche ele vai trazer esse aspecto para si, né? Quer dizer, pensar o mundo a partir do eu, né? De como o mundo pode ser visto a partir do que o ser humano é. E aí, por exemplo, o Nietzsche ele estabelece uma crítica que, de certa forma, ela condiz, né, com o pensamento romântico, que é de que a razão só não é capaz de explicar o ser humano por completo. Né? O ser humano não pode ser definido única e exclusivamente como racional. Ele é muito mais que racional, ele é sentimental, ele é subjetivo, enfim, ele tem uma série de características que fogem, né, do controle da razão. Então o romantismo ele já vinha trazendo isso lá no início do século XIX. Né? E aí ele vem trazer justamente uma perspectiva de relação, né, entre o ser humano e o mundo no qual ele está inserido, né? E quando eu falo o mundo no qual ele está inserido, eu não estou falando apenas do mundo Terra, né? Eu não estou falando só da Terra, mas do local onde o ser humano ele está colocado, né? Que é justamente uma relação entre o finito, ou seja, aquilo que tem fim, e o infinito, né? Aquilo que está em tudo e que não tem fim, né? E aqui é interessante essa relação que os românticos eles estabelecem, né? Entre o que é infinito, né? Então, o infinito seria a totalidade que de alguma forma ordena as coisas finitas, né? Quer dizer, o infinito é o divino, é o eterno, é aquilo que existe dentro e fora do ser humano, é aquilo que existe em tudo, é aquilo que sempre existe e que de alguma forma determina as coisas finitas, né? Aquilo que ordena, né, de uma forma bem ampla, né, bem geral, as coisas finitas. E aí a pergunta é, o que são as coisas finitas? São aquelas que têm um fim, né? Ou seja, as plantas, os animais, os seres humanos, as coisas que têm fim. Né? Então essa relação, né, ela
ela é inseparável, né? Ela é constante e inseparável, tendo em vista que isso ocorre a todo momento. Então veja só, a existência dessas coisas finitas, elas estão vinculadas a uma totalidade. É só você pensar, nós, seres humanos, fazemos parte de um todo. De um todo. E quando eu penso um todo, pense o todo no seu mais amplo sentido. Nós fazemos parte de uma totalidade que envolve os outros seres, as outras pessoas, os outros seres, as outras coisas, o mundo, o universo, as galáxias e por aí vai. Então quer dizer, nós fazemos parte de um todo. No entanto, o todo, de maneira geral, é infinito. Mas a parte, no caso nós, somos finitos, né? Então essa relação ela é expressada, né, no romantismo por meio das obras de arte. Aí você vai ter um movimento que se faz perceber em diversos patamares da arte, né? A literatura é um dos principais, e aí você vai ter grandes romances, né? E veja só, quando eu falo de romance, eu não estou falando necessariamente do romance de amor, né? Essas coisas não, tá? O romance é o estilo, é esse movimento artístico de maneira geral. Então você vai ter várias obras românticas, sei lá, Victor Hugo, né? É um romântico, né? Sei lá, vários vão trazer essas perspectivas de mundo para dentro das suas obras. E aí, como eu falei, dentro da literatura, na pintura e por aí vai. Tá? Inclusive, o romantismo foi amplamente utilizado pelos governos, né, no século XIX. E aí aqui vai uma curiosidade histórica, né? Muitos governos lá no século XIX utilizaram-se do romantismo para construir o seu ideal de nação, né? Até porque esses românticos, eles muitas vezes vão buscar esse sentimentalismo, vão apelar para o sentimentalismo por meio de imagens, por meio da construção de heróis, né? Por meio da construção de narrativas que engrandeciam aquela origem, ou aqueles heróis, ou aquela nacionalidade. Então muitos países, inclusive o Brasil, tá, também se utilizaram, né, do romantismo como movimento literário, como movimento artístico, para construir o seu ideal de nação, né? Então veja só, o que os românticos trazem, além disso, é que a razão ela não seria capaz, né? O sentimento de infinito, né, ele não seria atingido por meio da razão apenas, né? E aqui você vai ter, como eu falei, as características fundamentais do romantismo. Eles vão dizer que atingir o sentimento de infinito, né, o infinito só poderia ser alcançado por meio do sentimento, da religião, da expressão do belo, né, da arte de maneira geral, da experiência com a arte. Então essas perspectivas todas elas são subjetivistas, né? Por quê? O que é uma coisa subjetivista? É aquilo que é inerente ao sujeito, que é interior ao sujeito, né? E não é externa, não é objetiva, né? Ela é interior. Então, o sentimento, ela é uma coisa interior, que nós sentimos, né? E que a gente sente de forma única. Então, o que eu sinto, o meu sentimento, ele é diferente dos demais. Então, é uma coisa subjetiva. A religião, da mesma forma, a minha percepção e a minha fé de Deus, ou com Deus, ela é diferente. Então, é uma coisa subjetiva, né? É uma coisa que é inerente ao indivíduo. Por isso, o romantismo ele é um movimento que engrandece esse individualismo, né? E a experiência com o belo também, ela é uma experiência individual, ela é uma experiência subjetiva, já que cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Então, por exemplo, uma obra de arte ela pode me causar determinados sentimentos, mas a mesma obra pode causar sentimentos diferentes em outras pessoas. Então essa perspectiva é uma característica muito, né, dos românticos lá do século XIX. Então olha só, o Schleiermacher, né, ele vai dizer o quê? O ser humano, por meio do sentimento, ele poderia perceber que é parte dessa totalidade, ou seja, que é uma manifestação individual de uma unidade superior e infinita. Ou seja, o ser humano seria, então, uma manifestação individual de um todo que é infinito. O ser humano seria uma unidade finita, né? Quer dizer, uma unidade que tem fim, mas que faz parte de um todo infinito. Então, essa relação entre finito e infinito é uma constante dentro
vamos dizer assim, do movimento, né, romântico, movimento artístico romântico. E aí você pode pensar a natureza, né, como sendo o infinito, o ser humano sendo o finito, o universo e tudo aquilo que existe como sendo o infinito, e as coisas particulares como o finito. Então, quer dizer, você vai ter essa relação, né, que também evidencia, por exemplo, né, a solidão, né, em relação ao mundo de maneira geral, que é uma característica também que o romantismo vai trazer, né, essa melancolia, esse ultrasentimentalismo, né, a solidão como um sentimento constante frente ao infinito. Então, essa perspectiva ela vai ser importante para o desenvolvimento, né, para a difusão, por exemplo, do idealismo, que a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, aqui eu trouxe algumas obras românticas, uma das mais conhecidas, provavelmente a mais conhecida, né? O nome dessa obra é A Liberdade Guiando o Povo, né? De um dos pintores românticos aí da década de 30, o Eugène Delacroix. Né? Então, o Eugène Delacroix ele vai representar aqui nessa obra, ele faz um apelo aqui, né? Há todo um sentimentalismo descrito nessa perspectiva. E como eu falei, né, os românticos buscaram captar as emoções daquele momento, do momento histórico no qual eles se viam, e transportar isso para a sua arte. O Eugène Delacroix vai representar isso nas chamadas revoluções lá de 1830. Né? A França passa por uma série de revoluções desde o final do século XVIII. Né? A gente fala da Revolução Francesa, você tem a Revolução de 1830, você vai ter a Revolução de 1848 e entre outras. Então, ele vai lá e pinta aqui, né, uma imagem que faz esse apelo, né, sentimental, a união, a construção do ideal de nação. Então ele pega aqui e pinta, né, o espírito da liberdade, né, materializado na forma da mulher. E aqui é importante destacar que o romantismo ele vai trazer, vai construir, né, ao longo do seu desenvolvimento, a ideia da mulher idealizada, né, a mulher perfeita, intocável e tudo mais. Então, aqui você vai ter a liberdade pintada como uma mulher, né, evidenciando aí esse aspecto, né, carregando a bandeira da França, né, claro, né, dentro do Eugène Delacroix, ele é francês e vivia ali o momento das revoluções da França. Aqui, ó, há todo um apelo, né, às emoções, a forma como esse camponês olha, né, para a liberdade. Aqui ele faz um apelo, né, às diversas camadas sociais. Né? Então você tem que parece ser alguém mais nobre, né, de uma classe mais abastada, outros provavelmente mais pobres. Aqui é possível ver armas, né, improvisadas de camponeses e tudo mais. Então demonstra assim, a ideia de união, né, em torno de um ideal. Então faz esse apelo, né? Aqui há um apelo muito forte à emoção, né, ao sentimento. Isso é uma obra romântica. A mesma coisa aqui o Caminhante sobre o Mar de Névoa, né, que é do Caspar David Friedrich, né, que demonstra justamente essa ideia, né, do finito, do infinito e o finito, né, o homem frente à imensidão, né, e aí é que você tem a solidão, né, o sentimento de solidão, de estar sozinho frente ao infinito, né, também representa essa relação entre, né, essa perspectiva de apelar para uma emoção, de representar o sentimento, né? E aqui é a ideia mesmo de representar o sentimento de infinito, né? Que o Schleiermacher chama, né? Que é justamente quando a gente percebe que é um finito, né? Uma unidade individual finita frente a um todo, né? Do qual nós fazemos parte, né? Então, isso aqui, o homem, né? Em frente à imensidão e tudo mais. Então, isso, né? Então, quer dizer, essa é uma introdução básica para a gente conhecer um pouco o que foi o romantismo e também entender o contexto histórico no qual se desenvolve o idealismo, né, alemão lá do Hegel, tá certo? Então, faça a leitura novamente. Dúvidas que tenham surgido durante a aula, mandem para mim no Google Class que eu vou responder quanto antes. A gente vai dialogando, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.